E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality. Estamos aqui no 11º episódio da segunda temporada de Optimus Card. Chegamos no top 6 e hoje a gente vai chegar no final do episódio no top 5. E faltam apenas mais 2 eliminações para a gente descobrir os 4 grandes finalistas dessa temporada e quais são as apostas de vocês em quais serão esses 4 participantes. Acho que o jogo essa temporada foi muito diferente da primeira. E que bom que a gente, como telespectador, conseguiu assistir o mesmo reality com a mesma dinâmica, mas completamente diferente. Isso mostra que existem vertentes diferentes da dinâmica e que muito provavelmente a terceira temporada ela vai talvez ser uma mistura do 2 com 1, ou mais próxima do 1, ou mais próxima do 2. Acho que na primeira temporada, eu não como administrador e nem como a pessoa que tá aqui apresentando o reality para vocês, mas como telespectador, eu tenho algumas ressalvas. E a segunda temporada, também como telespectador, eu tenho algumas ressalvas. Como administrador, a segunda temporada para mim, ela foi mais superior na entrega de entretenimento e até mesmo de apostas. A gente teve grandes participantes sendo eliminados apostando certo, fazendo a escolha certa. Muito diferente na primeira temporada, que a gente teve eliminações, porque de fato as escolhas daquele momento foram escolhas erradas. Então realmente o participante, entre muitas aspas, mereceu ser eliminado porque de fato fez uma aposta equivocada. Nessa temporada a gente teve grandes eliminações com apostas extremamente corretas. A pessoa apostou certo, apostou a melhor carta que tinha, a carta que fazia maior sentido para dentro daquela dinâmica, daquele episódio, daquele desafio, e mesmo assim acabou sendo eliminada por reflexo das outras cartas e dos poderes que envolviam as outras cartas. E nessa temporada, para mim, ela foi muito mais superior nesse sentido, mas as 2 temporadas elas são muito equilibradas e são 2 temporadas muito boas que valem a pena ser assistidas. Mas esse episódio, ele tem uma grande reviravolta. Eu acho que se torna um episódio da reta final muito importante e a gente vai ver a grande reviravolta que esse episódio vai causar. Vai ser um episódio muito doido e vai ser um episódio aonde tudo que a gente imagina, acho que o grande plot desse episódio vai ser, acho que o plot desse episódio vai ser o maior das 2 temporadas juntas. E principalmente dessa temporada que a gente já teve muito plot, mas esse episódio vai zerar o plot twist desse reality. Vocês não têm ideia do que vai acontecer e realmente vai ser muito surpreendente lá no final. Mas para isso, claro, a gente tem que assistir o episódio. Então bora se inscrever, compartilhar, deixa o like de vocês, que é muito importante. O comentário ajuda bastante no engajamento e compartilhem com os amigos de vocês que curtem esse tipo de conteúdo, justamente para a gente poder ter mais engajamento e assim automaticamente ter mais temporadas, mais episódios. E muito obrigado a todo mundo que já está fazendo isso, obrigado mesmo de coração. E agora, bora pro episódio, mas antes, a nossa vinheta maravilhosa. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz.
Cada movimento, o destino é atroz, mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vão lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. No início eu vejo o mundo tabuleiro a brilhar. Cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão, vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou... Já estamos aqui na planilha. Uma outra informação importante: se eles apostarem cartas de vilãs, elas ganham 3 pontos extras no desafio. É claro que não adianta você apostar uma carta de uma vilã que não tem uma pontuação muito alta na comédia, né? Até porque você vai ganhar os 3 pontos, porque é uma vilã, mas ela não vai ser de fato uma vilã engraçada, certo? É claro que o desafio tá dizendo assim: vilãs com um pezinho na comédia ganham 3 pontos. Na verdade, qualquer vilã vai ganhar 3 pontos. A questão é, claro, você no top 6, significa que você já passou por tantos desafios até aqui, você já entendeu a dinâmica do jogo. Acredito que não foi à toa que você chegou no top 6, não foi de graça, você chegou no top 6 porque você entendeu o reality, você entendeu a dinâmica e você já entendeu como as coisas funcionam. Então não adianta, claro, não adianta você apostar uma vilã que tem 80 pontos, por exemplo, em comédia, você vai ganhar mais 3 pontos, vai para 83, mas não é uma pontuação alta e talvez isso vai acabar te colocando no próprio bórum. A gente vai começar pelo Daniel, não pelo Lucas, que a gente tá vendo ali, que foi o primeiro a apostar, mas a gente vai começar com o Daniel e na sequência a gente já vai ver o poder, porque o poder da carta dele influencia a carta dos demais, as apostas dos demais. Então bora lá, bora assistir a aposta do Daniel Flynn. Vamos lá. E aí, gente, beleza? Aqui no trabalho, né, que acho que ninguém se irrita. Não tô fazendo nada, vou gravar a aposta logo. Começando falando sobre o ciclo passado. Eu acho que eu esperava ir pro bórum, mas eu não esperava que fosse dessa forma. Achei que pela pontuação mesmo, até porque eu fiz uma jogada bem arriscada. Apesar de eu ter 5 pontos extras. Não, que eu tinha 5 pontos extras, que fosse abater dos 7, seria uma jogada arriscada dependendo de com quem eu fosse, né? Mas ficaria uma pontuação alta, então eu não... Enfim, eu arrisquei. Fiquei em segundo lugar, realmente não fui, né? Fui por indicação da Clarice, porque eu não achei uma jogada boa, pra falar a verdade. Porque o que faz a gente ganhar é a pontuação. Minha pontuação seguiu alta. Sobre a questão de batalha, eu tinha tipo 5 a mais. E ela menos 6, menos 5, enfim. Então, se caísse nesse bórum agora, ela teria risco de sair. Se a gente caísse junto, ela teria risco de sair. No próximo, ainda tem o risco de sair, porque eu tô com 3 e ela tá com menos 4. São 7 pontos de diferença. Teria que ser uma carta assim... do caralho. E o próximo ciclo é a última eliminação, então é um ponto a se pensar, mas também não é tipo, uau. Enfim, mas tô de boa, por causa que, como eu falei, né, eu tô me importando bastante com a minha pontuação e tentar ter as pontuações altas, porque é isso que garante a gente na final, né, e automaticamente, pelo menos eu penso, a gente tendo pontuação alta, a gente tem uma batalha até que alta, porque já que a batalha é a média de tudo. Então, eu tô focando nisso. Eu vou apostar a Anneli de Terra e Paixão. É isso, espero que dê certo, porque tá tão perto. Como a gente viu, ele apostou a Anneli de Terra e Paixão. A Anneli, ela tem 94 pontos de comédia, então é 94 vezes 2, e tem 95 pontos em improviso. Então, mais 95, mais 95. Dividido por 4, ela fica com uma média de 94,5. Dentro da história, a Anneli, ela é uma coadjuvante. Então ela não ganha esses 3 pontos porque ela não é a vilã da história. Mas é uma média muito boa, é uma carta perfeita para esse tipo de desafio. Agora a gente vai ver o poder da carta da Anneli, tá? Lembrando que ele apostou a Anneli de Terra e Paixão e o poder diz: Rainha do Improviso. Anneli tira 2 pontos em improviso de todos seus concorrentes. Aqui deixa muito claro que ela
ela não tira 2 pontos extras. Aqui deixa muito claro que o poder tira 2 pontos em improviso. Então, significa que todas as cartas apostadas por Clarice, Drica, Fessel, Lucas Marcondes e Matheus Amorim perdem 2 pontos em improviso. No próprio cálculo, quando a gente for calcular para ter a média da carta, automaticamente já vai ter 2 pontos em improviso. Então não vai ser em saldo, menos 2. Vai ser direto no cálculo da somatória, certo? Só para deixar claro e também para que todo mundo fique muito ciente. Agora sim, vamos seguir a ordem. A gente vai pro menino Lucas Marcondes, que foi o primeiro a apostar. Vamos lá ver o poder dele, ou melhor, ver a aposta dele, na verdade. Vamos lá. Olá, meu nome é Lucas. A carta que eu vou usar hoje é Mina, de O Beijo do Vampiro. E eu tinha 10 pontos destes para poder acabar utilizando conforme o decorrer dos desafios, mas eu vou meio que copiar a jogada que o Matheus Amorim fez e dividir os pontos. Então eu vou usar 5 pontos desse desafio. O menino Lucas apostou a Mina de O Beijo do Vampiro. A Mina de O Beijo do Vampiro, ela tem 91 pontos em comédia, então é 91 vezes 2. A gente tá vendo ali que ela tem 90 em improviso. Menos os 2 pontos do poder da Anneli, ela fica com 88 em improviso. Então vai ser mais 88, mais 88. Dividido por 4, ela fica com uma média de 89,5. Como a gente assistiu o vídeo de aposta dele, ele utiliza os 5 pontos extras dos 10 que ele tem para serem usados. Então ele já tá aqui os 5 pontos dele. E ele garante 3 pontos, porque a Mina é a vilã de O Beijo do Vampiro. Uma das vilãs. Então vai para 8 pontos extra nesse momento, indo para 97,5 pontos. Agora vamos para ele, para Matheus Amorim. Vamos lá. Hello, tudo bem com vocês? Gostei muito de ter sido o winner na rodada anterior. Confesso que para essa rodada eu tô um pouco apreensivo. Fiquei em dúvida entre 2, 3 cartas ali que eu poderia ter usado. Não sei se eu me arriscaria demais, não. Eu acabei que vou numa carta que eu não correria tanto risco quanto as demais. Então vou na opção mais segura no momento. Vou deixar as arriscadas um pouquinho mais pra frente. E é isso. Vou apostar a Mora de Sangue Bom. Além disso, vou usar também os 5 pontos restantes. Eu teria 10, usei 5 na rodada anterior e mais 5 agora. Tá bom? Beijo. Espero que estejam gostando do game. É isso. O Matheus apostou a Amora de Sangue Bom. A Amora, ela tem 87 pontos em comédia, então 87 vezes 2. E ela tem 88 em improviso. Menos 2 pontos da Anneli, vai para 86. Então mais 86, mais 86. Dividido por 4, fica com uma média de 86,5. Como a gente assistiu no vídeo, ele utilizou os 5 pontos extras aí para completar, porque ele utilizou 5 no episódio passado e mais 5 nesse, então acabou os 10 pontos extras que ele tem. Ele vai para 91,5. Porém, o que acontece? A Amora, para alguns, ela é a vilã de Sangue Bom e para outros, ela é a protagonista de Sangue Bom. É a nossa versão Rubi Tupiniquim. E sim, a Amora é a vilã de Sangue Bom, então ganha mais 3 pontos, indo para 8, indo para 94,5 pontos, empatando com a Anneli. Agora vamos para ela, para a menina Clarice. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio. E o que comentar do episódio passado? Vocês viram o fuzueiro que foi. E saiu melhor do que eu imaginava. Além da minha indicação ter ido, eu não corri riscos em nenhum momento de eliminação. Eu escapei, ainda ganhei mais um ponto de batalha. A gente estava com menos 5, fiquei com menos 4. Isso foi bom para o meu jogo. Eu acredito que nessa rodada eu acertei bastante. Apesar de que inicialmente eu achar que não escapava de nenhuma forma. Ainda bem que deu certo, ninguém me sabotou. E bem, vocês viram que eu ataquei o Daniel. Todo mundo sabe, ninguém é burro nem inocente, que Daniel e Fess estão jogando juntos. Isso está assim, já escancarado para todos os lados. E como eu, assim, ataquei o Daniel, né? É de se aguardar que Daniel e Fess vão vir em mim nessa rodada ou nas próximas. Vão logo se proteger por saber que vão ser alvos meus. E tipo assim, tudo bem, estamos no jogo para isso. E nessa rodada eu vou apostar Babalu de 4x4. O poder dela não influencia em nada, não vai me ajudar em nada. É apenas pela pontuação mesmo e torcer que dê certo.
e que me ajude a não cair no bottom. E que se eu cair, que eu permaneça, porque esteja aqui para contar novamente como foi o episódio. A Clarice apostou a icônica Babalu de 4x4. A Babalu, ela tem 91 pontos de comédia, então 91 vezes 2, e tem 90 de improviso. Só que como perde 2 pontos, vai para 88. Então mais 88, mais 88. Dividido por 4, fica com 89,5 pontos. Ela não é uma vilã, então ela não ganha os 3 pontos extras. Agora vamos para ele, o Fessel. Vamos lá. Bom dia, aqui quem fala é o Fessel. Bom, como vocês viram no último EP, fui pro bottom. Mais uma vez, já esperava. Acabei ficando muito que bem, estou muito feliz. Porém, também fiquei muito triste com a saída do Renison. Então, Renison, saiba que foi um prazer jogar com você, dividir meu jogo com você, apesar de que, né, trata de um jogo muito mais individual, mas conversar sobre o jogo, ter certos alarmes em questão de feeling, que você me ajudava muito. Foi uma honra mesmo poder te rever em outros games, eu te adoro muito. Então é isso, você arrasou, você foi o grande ícone desse game, porque ninguém fez o que você fez. Enfim, voltando ao EP, eu vou apostar a Tereza Cristina de Fina Estampa e boa sorte. O Fessel apostou a Tereza Cristina de Fina Estampa. A Tereza, ela tem 90 pontos de comédia, então 90 vezes 2, e tem 89 de improviso, menos 2 da Nelly, mais 87, mais 87. Dividido por 4, fica com a média de 88,5. Ela é a vilã da novela Fina Estampa, então ganha 3 pontos, indo para 91,5 pontos nesse momento. Agora vamos para ela, para a última, mas não menos importante, a menina Drica. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde, tudo bom, tudo bom? Que rodada é essa? Que rodada é essa? Gente, vamos lá, o que eu vou postar hoje é o David, Além da Ilusão, tá? Ela apostou o David, Além da Ilusão, tem 74 pontos em comédia, então vai ser 74 vezes 2, mais 89 em improviso, menos 2 da Anneli, 87, então mais 87, mais 87. Dividido por 4, fica com uma média de 80,5 pontos. E não ganha os 3 pontos porque não é uma vilã, não está no feminino, e também o Davi era o protagonista de Além da Ilusão. Terminando agora as apostas, claro que nesse momento sem a influência do poder, só com a influência da carta do menino Daniel, a gente tem Lucas Marcondes em primeiro lugar com 97,5, Daniel Flynn em segundo com 94,5, o Matheus Amorim em terceiro com 94,5, em quarto lugar o Fessel com 91,5 e em quinto e sexto lugar, que automaticamente estariam no bottom, a Clarice com 89,5 e a Drica com 80,5. Agora a gente vai para a influência dos poderes e ver se vai ter grandes mudanças aí ou se vai permanecer a mesma coisa. Bora lá? Bora lá, começa a abrir os poderes. O Daniel Flynn já foi utilizado o poder, então a gente já bota novamente no branco aqui. E agora a gente vai começar por ele, pelo menino Fessel, que apostou a Tereza Cristina de Fina Estampa e o poder diz: segredo. Tereza poderá descobrir o poder de qualquer outra carta jogada na mesma rodada e com isso poderá trocar de carta. Poder vale uma única vez. Resumidamente, o que ela pode fazer? Ela pode selecionar um dos concorrentes, no caso o Fessel, selecionar um dos seus adversários e descobrir o poder da carta desse adversário. Ele não vai receber a carta completa, porque o poder deixa claro que ele só descobre o poder de outro adversário, ele não descobre a carta em si, então ele só recebe o poder e, lendo o poder, ele pode trocar a sua própria carta. Por isso que está escrito ali, poder vale uma única vez. Por quê? Porque daí ele pode optar por trocar a Tereza Cristina, então automaticamente ela volta para o deck dele e ele selecionaria uma outra carta. Por isso que só vale uma única vez, porque senão ia acabar ficando nesse ciclo sem fim, né? Sempre jogar a Tereza para descobrir o poder de alguém, aí
aí troca a carta. E jogar a Teresa vai poder ficar fazendo isso sempre. Por isso que o poder deixa claro que só vale uma única vez, porque agora ele pode jogar a Teresa Cristina ou pode substituir ela. Então ela volta pro deck dele e a gente vai ver a outra carta que ele apostou. Porém, ele decidiu escolher a carta de quem? Ele solicitou descobrir o poder da carta do Lucas Marcondes dessa rodada. Depois que ele recebeu o poder, ele tinha 2 horas para tomar a decisão se ele iria trocar essa carta ou não. É claro que talvez dentro dessas 2 horas, além de tomar essa decisão, talvez ele iria tentar descobrir, sabendo de fato o poder da carta do Lucas, tentar descobrir, por exemplo, se o Lucas tivesse que tomar alguma decisão ou tivesse que fazer alguma coisa, talvez tentar descobrir o que o Lucas iria fazer para ver se valeria a pena trocar a carta dele ou não. Não sei se ele tentou fazer isso, mas o que me chamou a atenção foi na conversa que ele me passou. Ele me disse o seguinte: bom, eu sei o poder da batalha de 4 das cartas apostadas. Ela disse isso? Eu não posso acreditar. Não sei se ele disse dele e mais 3, que seriam 4 no final, ou dele mais 4 pessoas. Lembrando que só tem top 6. Ou seja, parece que o discurso que foi utilizado na semana passada para que eles pudessem entender o quanto o jogo ele é individual, entrou num ouvido e saiu pelo outro, ou talvez nem chegaram a escutar. Porque pareceu que continua a mesma coisa. Acho que quando o Fessel ele me disse: eu sei o poder da batalha de 4 cartas que foram apostadas. Quais são esses 4 na minha cabeça, tá? A dele mesmo, a do próprio Daniel, que a gente já sabe desde o começo que estão jogando junto, da própria Drica e do Matheus Amorim, que me surpreende, porque eu achei que o Matheus Amorim estava jogando sozinho, mas pelo fato dele ter falado que sabia o poder da aposta de 4 cartas, eu acredito que é do próprio Matheus Amorim, que me surpreende. Não imaginei que isso estava acontecendo, que o Matheus Amorim estava ali, mas pela contagem, eu acho que a menina Clarice está muito óbvio que ela está jogando sozinha. Acho que ela não daria um tiro no próprio pé em revelar o poder de batalha da carta dela, porque isso é o maior tiro no pé, né? E eu acho que o Lucas Marcondes, pela carta que ele escolheu e pelo poder, ele também não seria idiota a ponto de revelar a batalha da carta dele. Então eu acho que de fato fica esses 4 ali. E qual foi a decisão que o Fessel tomou? Que ele não trocaria de carta, então a Teresa Cristina, ela permanece. Vamos agora pro poder da menina Clarice. A Clarice apostou a Babalu de 4x4 e o poder diz: manicure. Responsável por criar unhas incríveis, Babalu fornece a todas as cartas que ainda estão no deck 1 ponto em designer. Então todas as cartas que a Clarice ainda tem no deck dela aumentam 1 ponto em designer. É muito parecido com a carta da Lola que o Beto tinha utilizado, só que a diferença, claro, é que a Lola fornecia 5 pontos para todas as cartas que o Beto ainda tinha no deck em look. Ela fornece 1 ponto para todas as cartas que a Clarice ainda tem em designer. Então, esse é o poder. Agora, vamos para ele, pro Matheus Amorim, que apostou a Amora de Sangue Bom. It Girl. Amora tira 2 pontos de todas as personagens femininas da rodada. Ela é a única It Girl da rodada. Então, ela tira 2 pontos de todas as personagens femininas. Então, Mina, de O Beijo do Vampiro, -2. Anneli, de Terra e Paixão, -2. Teresa Cristina, de Fina Estampa, -2. E Babalu, de 4x4, -2. A única pessoa que não perde é a Drica, porque apostou o Davi, certo? Então, nesse momento, a gente tem na classificação geral Lucas Marcondes em primeiro, com 95,5. Matheus Amorim em segundo, com 94,5. Daniel Flynn em terceiro, com 92,5. Fessel em quarto, com 89,5. Clarice em quinto, com 87,5. E a Drica em sexto, com 80,5. Já pensou as 2 mulheres que continuam na competição se enfrentarem nesse bottom? Que loucura, né? Agora a gente vai pra Drica, vamos ver o poder da carta do Davi de Além da Ilusão, que foi a aposta que ela fez. O poder diz: truque de mestre. Usará seus dons de mágica para trocar de posição com outro participante na rodada, inclusive obtendo a pontuação que a pessoa tem, e a pessoa passa
possa ter os pontos de Davi. Aqui deixa muito claro que as cartas elas não são alteradas. Aqui diz que apenas a pontuação ela é alterada. Igual que aconteceu lá com a Carol e com o menino Denner, lá no primeiro episódio. O poder da carta dele trocava de ponto. Diferente, por exemplo, da carta também que o próprio Fessel, ele apostou, que foi o Zé Bob da Favorita, que lá sim alterava a troca das cartas. Aqui deixa muito claro, o poder deixa muito claro que não existe uma troca de cartas. Existe uma alteração na pontuação, mas a carta apostada pelo participante continua a mesma coisa. Vamos ver agora o vídeo sobre quem a Drica troca os pontos. Vamos dar uma olhada. Se eu fosse pensar no jogo em si, estrategicamente, eu iria trocar de lugar com o Daniel Flynn. Por quê? Porque Daniel vem apresentando ótimas jogadas, ótimas estratégias, vem se mantendo sempre como high. Foi pro bora somente 2 vezes, então tem sempre pontuações muito boas. Eu trocaria de lugar com ele. Só que eu estaria sendo incoerente porque eu sempre disse que eu não traio amizade pro jogo, não acho que se eu fosse pensar somente em jogo, nessa rodada eu poderia até me dar bem, mesmo não sabendo qual carta que ele iria jogar. Portanto, eu não vou nele, tá? Mantendo a minha linha de estratégia. Eu não tenho mania de ficar indo em privado, verificando que carta fulano vai jogar, ciclano vai jogar. Eu acho que a minha troca, 1 a 2 pessoas, de conversassem sobre o jogo em si. Mas agora, levando em consideração a linha de raciocínio de quem mais foi o win, de quem mais... Mas também, em compensação, essa pessoa também já teve o mesmo número de bottom e de win. É arriscado o que eu vou fazer, possa ser que eu esteja me colocando no bottom, possa ser também que com isso eu esteja me eliminando, mas eu vou trocar de lugar hoje com o Lucas. É arriscado, né? Mas fazer o quê? Como a gente viu, a Drica resolveu trocar com o próprio Lucas Marcondes, e como a gente pode ver, teve alteração apenas na pontuação. A Drica agora tem os 95,5 e o Lucas tem os 80,5 pontos. No discurso da Drica, ela utilizou a questão da amizade, que ela não consegue colocar a amizade num segundo plano e focar de fato no jogo. Se ela fizesse isso, ela trocaria com o Daniel. De fato, acaba priorizando sempre as amizades dela e acaba focando em outras pessoas que ela não tem uma afinidade maior. Bom, acredito que por mais que eu não explique aqui e não mostre para vocês, a gente sabe que o que vai tornar a pessoa campeã ou campeão da temporada é a pontuação final de cada um em cada episódio. Por exemplo, a Drica agora está com 95,5. Se terminasse agora, esses 95,5 iriam para a planilha da pontuação dela, assim como os 94,5 iriam para o Matheus Amorim, os 92,5 para o Daniel e assim sucessivamente em todos os desafios que a gente teve até aqui. Conforme a regra, a maior pontuação é descartada, assim como a pior pontuação, a menor, ela também é descartada. Por mais que eu não mostre para vocês, é óbvio, existe um objetivo de não mostrar para que vocês, para quem só tá assistindo, não fique anotando a pontuação, não saiba quem tá em primeiro, segundo, terceiro, justamente porque a gente tem uma grande final por isso, mas revelando aqui para vocês, atualmente a Drica é a última colocada dos 6 que estão. Então, para ela, qualquer pessoa que ela colocasse, para ela é lucro, porque é uma pessoa que tá em cima que vai ser eliminada e automaticamente ela vai conseguir subir. É óbvio que tem objetivos e estratégias aí. O fato da Drica priorizar as amizades dela, eu super entendo e respeito isso. A gente sabe o quanto é difícil a gente jogar um jogo e ter que indicar as pessoas que a gente gosta. É difícil para todo mundo. Algumas pessoas têm uma facilidade um pouco maior de lidar com esse tipo de situação, porque compreendem que a amizade vai além disso e é um jogo, e se você tá disposto a jogar o jogo, você vai ter que jogar. É óbvio que se depender das tuas escolhas e se você tem outras opções, não tem por que você atacar as pessoas que você gosta. Você vai atacar outras pessoas. A menos que, de fato, você esteja numa sinuca de bico e não tenha como pra onde fugir. Eu tenho, Douglas, tenho uma facilidade maior de entender que o carinho que eu tenho pela pessoa é muito maior do que um reality que a gente tá jogando. Até porque a pessoa quer chegar na final e quer ganhar, e eu também quero chegar na final e eu quero ganhar. Aí, dentro de reality virtual, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou eu vou ser simplesmente o cara que você tentar ser amigo de todo mundo, ou da grande maioria, e ser sempre o cara bonzão, que nunca ataca ninguém e que nunca toma uma decisão pensando em si próprio e sempre pensando nos outros, e eu sempre vou ser visto apenas como essa pessoa, ou de fato eu vou ser conhecido como um grande jogador e a pessoa que chega na final e que ganha. Aí cada um vai seguir, vai ter a sua alternativa. Cada um
vai achar e vai tomar a decisão que acha que é melhor tomar. Bom, agora pra finalizar, a gente vai pra ele, pra Lucas Marcondes, que apostou a mina de O Beijo do Vampiro e o poder diz: o beijo da vampira. Com sua mordida fatal, Mina irá levar um participante direto para a batalha. Porém, se esse participante não sair, a mesma estará na próxima batalha, no próximo episódio, que será tripla. Ou seja, a próxima batalha vai ser tripla, independentemente se a Mina, se o Lucas Marcondes cair ou não. Porém, tem o seguinte: na semana que vem, a gente vai estar no top 5. Apenas os 2 primeiros colocados vão se safar, porque os outros 3 vão estar no bottom. E Lucas Marcondes agora ele tem um caminho, uma decisão para tomar que a gente vai pensar junto aqui. Nesse momento, a Clarice é a participante que tem menos pontos em batalha. Para o Lucas Marcondes, seria a batalha mais fácil, porém, claro, talvez o Lucas tomou essa decisão pensando, eu posso cair, então se eu cair, eu quero enfrentar a batalha mais fácil. Já, claro, pensando que a Clarice tem menos 4 em batalha, então, de fato, esses menos 4 podem prejudicar muito ela, então a escolha é mais fácil tomar. A Drica, que a Drica também não tem pontos positivos, ela tem menos 1, então talvez seria também uma escolha mais fácil a se trocar. E também até que seria divertido, porque seria elas por elas, né? A Drica atacou o Lucas e o Lucas atacou a Drica, então, tipo, chumbo trocado não dói, tá tudo certo. Colocar o Matheus Amorim, que nesse momento é o primeiro colocado na classificação geral, então tem mais chance de se tornar o grande campeão, é um fortíssimo concorrente, então automaticamente seria uma jogada também arriscada, mas ao mesmo tempo pensando, e até se o próprio Fessel, que revelou pra mim que ele sabia a pontuação, então ele sabe a pontuação da carta do Matheus, e automaticamente ele sabe que a carta do Matheus não é uma carta que tem uma pontuação alta, então o Fessel poderia ser um grande jogador nesse momento e pensar, se o Lucas muito provavelmente vai indicar um dos meus amigos, ou ele vai indicar a Drica, ou ele vai indicar o próprio Daniel, ou ele pode me indicar. Se eu pedir pra Drica trocar com o Matheus Amorim já me revelou que tem uma pontuação baixa na batalha dele, porque ele apostou a Amora. Se caiu o Daniel, que é a pessoa que jogou comigo mais tempo, e o Daniel jogou a Nelly, e eu também sei a pontuação da carta do Daniel, tudo bem, porque eu sei que o Daniel vai permanecer. E até porque o Matheus não vai nem poder ficar bravo comigo, porque quem trocou de carta foi a Drica, não fui eu. E a mesma coisa aconteceu com a Drica, por exemplo, se a Drica cair no bottom, ela trocando com o Matheus, se caso o Lucas mandar ela pro bottom, porque lembrando que o Fessel sabia do poder do Lucas, então ele sabia que o Lucas ia ter que indicar alguém pro bottom, então ele poderia ter pensado, bom, as 2 pessoas que eu tenho mais contato, as 2 pessoas que eu mais jogo, que é Daniel e Drica, eu vou tentar proteger, porque eu sei dos poderes e da pontuação de batalha deles, então seria mais fácil a Drica trocar de pontos com o Matheus Amorim. Assim, eliminaria o primeiro colocado da classificação geral, tirava a cabeça dele fora, era um concorrente que tá mega hiper bem na competição, que a gente tiraria, e automaticamente manteria a Clarice, que infelizmente não tá numa posição muito privilegiada nesse momento, que tem menos 4 em batalha, e o Lucas Marcondes, ok, que tá um jogador também muito bom, talvez na visão do Fessel, o Fessel foi por esse caminho, Lucas vai pôr a Clarice, porque é que tem menos 4 em batalha, a mais fácil de se enfrentar. Só que ao mesmo tempo, como eu disse, talvez o que o Fessel talvez não pensou foi, e se o Lucas acha que não vai cair na batalha? Tem essa coisa, se eu cair na batalha, é óbvio que eu quero enfrentar o mais fraco, pra mim ficar. Mas se eu não cair na batalha, eu quero que a batalha seja a batalha entre os mais fortes. Pro Fessel, que se diz esse grande jogador, que fala, que faz grandes movimentações, é também ter pensado, bom, eu tenho 2 horas pra decidir se eu vou trocar a Teresa Cristina ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no privado do Lucas, vou falar pra ele que o poder da minha carta é tal, que eu sei o poder da carta dele, e automaticamente eu vou dar um susto no Lucas. Eu vou dizer pra ele que a Drica tem uma carta, tem o poder de trocar de pontos com alguém, e ela tá pensando em trocar a dele. Então automaticamente, pro Lucas tentar se defender, ele talvez me conte quem ele vai indicar. Ou eu, pelo menos, faço ele mudar e indicar alguém que eu considere mais fraco.
fraco e automaticamente ajuda todo mundo. Talvez poderia ter seguido por esse caminho também. E acredito que seria o caminho mais alternativo. Com êxito, né? O jogo, gente, ele é muito difícil. É claro que pra mim, que tô enxergando o jogo daqui, de uma bem privilegiada, numa posição muito privilegiada, é muito fácil. É claro que pra eles não é. O jogo, ele dá essa falsa sensação que é muito bom, muito fácil eu descobrir. Mas não adianta você, igual o que aconteceu com o Renison na semana passada, não adianta você ter as informações, mas você não saber jogar com essas informações. Não adianta nada. Às vezes, as informações, elas podem muito mais embaçar a tua visão de jogo, te prejudicar do que de fato te ajudar em alguma coisa. É isso que eu sempre falei pra eles. É sempre isso que eu sempre tentei dizer pra eles, o quanto saber informações dos poderes dos outros pode muito mais me cegar como concorrente do que me clarear minha visão de jogo. Entendem? É como eu disse, talvez a falsa sensação para eles é que vem dando certo a cada episódio. Eles vêm se mantendo a cada episódio. Então talvez isso tenha dado a falsa sensação que eles estão no caminho certo. Não significa que está dando certo, que vai dar certo sempre. Em algum momento pode dar ruim. E porque o jogo em si, ele pede uma jogada individual. Ele pede para você jogar individualmente. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no episódio passado. Quando eu não sei a carta dos outros, automaticamente eu sempre me coloco na posição, na defensiva e ao mesmo tempo no ataque, fazendo com que eu aposte naquela rodada sempre a minha melhor carta, porque eu não sei o poder dos outros. Agora, quando eu sei o poder dos outros, e talvez eu sei as influências que podem causar, eu acabe apostando uma carta mais baixa, porque eu sei o poder, eu sei a interferência que o poder dos meus aliados vai fazer naquele episódio. Então isso faz com que eu aposte uma carta menor, porque eu sei que talvez eu não vá perder uma carta boa numa rodada que eu sei que outros poderes vão ser maiores e eu vou acabar desperdiçando o meu. Isso faz com que eu acabe apostando uma carta menor. Isso já prejudica o meu jogo, lembrando que a pontuação final é que é colocado na minha planilha. Então, automaticamente, eu apostando uma carta que não deveria ser colocada naquele episódio, com uma pontuação menor, eu acabei me salvando do bottom, que tudo bem, mas a pontuação no final do dia vai ser baixa. E é sempre isso que eu sempre tentei deixar muito claro para eles. Eu sempre tento ajudar, sempre tento abrir os olhos deles com o intuito de ajudar, para que eles possam enxergar o jogo. Para que vocês possam ter uma noção, desde quando a gente começou a se dar conta de que o Daniel e o Fessel, eles estavam jogando de certa forma juntos, sempre quem mais se deu bem na pontuação geral sempre foi o Daniel, e nunca foi o próprio Fessel. E a gente pode usar isso como exemplo na temporada passada, quando a gente descobriu que Breno e Sean estavam, de certa forma, jogando juntos. Não jogando tão juntos quanto eles estão jogando aqui, mas eu digo jogando, sabendo, eu vou apostar a carta tal, talvez não falava a pontuação, não falava o poder, mas de alguma forma ou de outra, um sabia mais ou menos o que o outro ia fazer. Sempre, na temporada passada, sempre o Sean se deu muito melhor no resultado do que o próprio Breno. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O Daniel sempre está se dando muito melhor na pontuação do que o próprio Fessel. E é nesse sentido que eu quero dizer para vocês que por mais que a gente tente jogar junto com alguém, sempre alguém vai se dar melhor, sempre, por causa da pontuação, que é diferente, a carta é diferente. E agora a gente vai assistir o vídeo do menino Lucas e a gente vai descobrir quem ele manda pro Boron para enfrentar o Boron contra ele mesmo, que agora ele está em último lugar, o Boron será duplo e agora a gente tem uma seguinte posição aqui. A Clarice está em quinto lugar. Se dependesse exclusivamente da pontuação, agora ela estaria no Boron contra o Lucas Marcondes. Porém, se o Lucas Marcondes coloca a Drica, coloca o Matheus Amorim, coloca o Daniel ou coloca o Fessel, automaticamente a Clarice está salva desse Boron, porque ela vai se tornar LOL, porque o Boron é duplo. O Lucas já está, porque é o último colocado, e agora quem vai cair no Boron é quem o Lucas puxar para enfrentar com ele. Talvez, como eu falei, o Lucas não imaginou que ele estaria no Boron. Talvez ele tenha feito uma escolha imaginando que ele não estaria. Mas vamos lá, gente, vamos assistir, que eu acho que eu já estou falando demais, vamos assistir. Minha carta garante que
Uma pessoa diretamente para a batalha, porém se essa pessoa não for eliminada, estaria no próximo com mais 2. Pensando estrategicamente, o próximo episódio seremos no top 5. Desse top 5, 3 estarão na batalha, como eu posso dizer. Eu não queria afetar as pessoas que eu tenho um carinho, porém chegou nesse momento, então eu quero garantir pelo menos que uma das pessoas que votaram em mim nesse episódio passado estejam nesse bórum agora, não sei o que elas esse episódio. Pensando estrategicamente nessa questão e garantindo que essa pessoa possa estar no próximo bórum também, e analisando as pessoas que votaram em mim no episódio passado, então houve uma indicação vezes no oficial. Estou devolvendo o voto que ele me deu como indicação. Eita lasqueira, ele colocou o Fessel no bórum. E esse bórum promete, viu? Fessel versus Lucas Marcondes. Clarice, você ficou num LOL. Olha só que loucura. Em um dia, em um episódio, você salva alguém do bórum. Em outro, você é salva. Porque o jogo funciona dessa forma. Daniel, parabéns, você é safe. Parabéns, Matheus Amorim, você é high. E parabéns, Drica, você é o winner deste episódio. Parabéns. E um ponto, antes da gente falar, que eu quero que vocês talvez consigam compreender essa visão de jogo. A própria Drica, ela fala no discurso dela que ela foca nas amizades e que ela não consegue indicar um amigo pro bórum. Ela é assim e ela funciona desse jeito e tá tudo certo. Mas a partir do momento que você tem essa visão, esse entendimento do jogo, que você precisa priorizar os seus amigos, você precisa começar a ter uma visão maior de jogo. E você precisa pensar, falar em quem eu vou mandar pro bórum. Porque o meu objetivo é manter os meus amigos e manter eu, para que a gente chegue na final juntos. Então, o que eu vou fazer com o poder que eu tenho para poder salvar todo mundo? Porque a gente, dentro da competição, a gente tem que pensar em todas as opções. E tentar, de alguma forma, ter um checklist para todas essas opções. Para que a gente tenha uma indicação, para que a gente tenha um caminho a seguir, todo mundo no final do dia, para quem eu gosto e para quem eu torço, para quem eu quero que chegue na final comigo, a gente fica salvo. E você tinha nas mãos a possibilidade de salvar todos os teus amigos, não colocando o Lucas Marcondes nesse bórum e colocando o Matheus Amorim. E o Fessel, ele sabe disso. Talvez, claro, talvez pelo fato do Matheus Amorim ter revelado para ele a batalha, ele não quis fazer isso. Talvez por respeito. Mas o Matheus Amorim foi muito boca aberta de ter revelado a pontuação da carta dele. E eu ia rir muito se fosse eliminado, tá? Juro por Deus que eu ia rir muito. Porque nesse momento a carta que tem menor pontuação de todos vocês que apostaram é justamente a carta do Matheus Amorim. E o próprio Fessel sabia disso, tá? Porque ele sabia a pontuação da carta da Amora. Ele sabia que a carta tinha uma pontuação baixa. E o próprio Fessel sabia. Bom, se eu enfrentar o bórum, se o Lucas Marcondes me colocar no bórum e a Drica trocar com o Matheus, eu sei que se eu enfrentar o Matheus, eu permaneço. Eu sei que se o Daniel enfrentar o Matheus, o Daniel permanece. Eu sei que a própria Drica, se enfrentar o Matheus, ela também permanece. Então, a minha duplinha, que eu tenho mais afinidade, vai permanecer no jogo. E é sobre isso. E a gente vai ser salvo no final do dia. E exatamente esse é o caminho que deveria ser tomado por vocês. Porque vocês iam fazer... Gente, vocês iam fazer a jogada. Vocês iam ter feito o maior lacre e a maior jogada da história desse reality. Primeiro que os três iriam se salvar, Daniel, Drica e Fessel. Iriam colocar o Matheus Amorim, que é o primeiro colocado no ranking geral. Vocês iam tirar o grande favorito ao prêmio. Vocês iam deixar o Lucas Marcondes, que tá ali numa posição altíssima também, brigando com o título com o Matheus Amorim. Vocês vão deixar ele com -2 em batalha, entendem? Mas eu entendo que talvez não tenha raciocinado para isso. Se bem que o Fessel tinha todas as cartas ali na mão para ter esse raciocínio. Só que eu entendo, talvez não quis fazer porque, poxa, o Matheus tá ali com eles e tal, que para mim foi uma grande surpresa imaginar o Matheus Amorim. Acho que o Matheus Amorim conseguiu ficar invisível ali, né? Porque até então a gente não sabia que estava acontecendo, que o Matheus estava ali revelando coisas para eles, né? Imagina, gente, revelar a pontuação de batalha é o maior tiro no pé desse reality. Imagina gente, se você revelar para alguém a tua pontuação de batalha, que é justamente o que te elimina e o que te mantém na competição para alguém,
Minha gente, sabendo que tipo, o povo não guarda segredo, ficou muito claro na semana passada que o Daniel falou pra uma pessoa e de repente todo mundo já sabia, até o próprio Beto já sabia o poder da cara, o poder da Bia Falcão. Vocês entendem? Até o rival do Daniel já sabia do poder. Quando o Beto apostou a carta dele, ele sabia do poder da Bia Falcão. Só pra vocês terem noção. Então vocês já perceberam no episódio passado que não dá, o segredo não é guardado aqui com essas pessoas. Então, tipo, mano, revelar o poder da batalha é o maior tiro no pé que você faz na sua vida. Talvez o Matheus tenha dado sorte que a gente tenha jogadores nessa temporada, mas não jogadores que estão dispostos de fato a foder com o outro, literalmente. Porque aqui eles querem foder com os rivais, que é fácil. Porque foder com o rival todo mundo quer. Né? Mas não, a sorte que ele deu é que não tenha ninguém disposto a falar: eu vou ficar nessa bagaça. Eu vou ficar nessa porra. Vou ter que derrubar um dos meus? Sorry, mas eu vou ficar. A sorte tua é que não tem alguém assim, que bote pau na mesa e fale: eu vou ficar nessa porra. Não me interessa. Desculpa, Matheus, mas você é a carta que tem menos ponto em batalha. Ninguém mandou você revelar. 2 beijos. Eu vou permanecer. Mas é que a tua sorte que não teve, porque se tivesse um Douglas aí, hoje você não estaria mais na competição. E que bom, porque eu ia eliminar o primeiro colocado e eu teria mais chance de chegar nessa final e mais chance de ganhar ainda. Acho que às vezes você deu sorte. Realmente, às vezes dá sorte. Sorte é um quesito que é fundamental na vida e no jogo. Então, boa sorte, Fessel. Boa sorte, Lucas. Vamos ver quem deixa a competição. Hoje a gente perde um dos grandes jogadores dessa temporada. Acho que é um grande jogador, o Fessel. Você é um grande jogador, você é estrategista. Porém, acredito que ficou muito claro que essa tua estratégia ela começou a ficar muito falha a partir de alguns episódios pra frente. Por mais que você tentasse, você não estava conseguindo acompanhar a tua visão de jogo, a tua lógica de jogo, o teu raciocínio de jogo, junto com a tua estratégia de jogo. Alguma coisa estava bagunçando muito ali. Infelizmente, acredito que você acabou fazendo. Tomando decisões, porque eu acredito que a escolha da Drica, ela também foi uma escolha que você também perguntou para ela. Provavelmente você sabia as decisões dela, as escolhas dela seriam 3 pessoas. Que foram justamente as 3 pessoas que ela tirou 8 pontos quando jogou o Comendador. Matheus Amorim, Clarice e Lucas Marcondes. Era um dos 3. Isso estava muito visível que ela iria trocar de pontos com um desses 3, porque foram justamente os 3 participantes que ela tirou 8 pontos quando jogou o Comendador. E ela deixou muito claro naquele momento que eram as únicas pessoas que ela poderia tirar, porque eram as 3 pessoas que ela tinha menos afinidade, de todos que estavam naquele momento. Então, eu acredito que você foi uma pessoa que talvez tenha incentivado ela a colocar o Lucas Marcondes, que não foi errado, a partir do momento que o Lucas ele também está numa posição alta dentro da competição, e obviamente ele deixando o jogo, era mais fácil para vocês,
porque automaticamente vocês iriam ter um concorrente forte eliminado da competição. Só que eu acredito que você talvez não tenha olhado a tua volta, você não tenha olhado um todo da competição. E é aí que bate muito a questão da estratégia, porque de fato estrategista você é, mas você não pensou em todas as hipóteses aqui. E você poderia, porque você tinha acesso a muita informação, e é por isso que eu falo, às vezes muita informação acaba cegando a gente. E eu acho que quando a gente não tem a informação, fica muito mais fácil da gente até mesmo escolher as nossas cartas, tomar as nossas decisões. Agora, quando a gente tem acesso a muita informação, as coisas acabam perdendo, a gente acaba ficando muito confuso, a nossa cabeça chega a dar um troço e a gente fala, puta que pariu, não pensei nisso. Eu acho que quando você teve acesso à pontuação de batalha, que é fundamental para a permanência, acho que ali você já poderia ter esquematizado todas as escolhas e ter pensado, bom, a gente está seguindo o raciocínio que o Lucas possa puxar a Clarice, ou possa até puxar o Daniel, mas o Daniel tem a Anneli, que tem uma pontuação em batalha muito alta, então ele fica, né? Talvez você tenha pensado nisso, talvez você pensou que ele poderia puxar o Daniel, talvez na tua cabeça. Você talvez tenha pensado assim, bah, o Daniel é o que tem mais 3 em batalha. Talvez ele coloque o Daniel por isso. Colocando o Daniel fica com 1 ponto positivo, porque ele vai ficar com -2, e então o Lucas vai acabar sendo eliminado. Talvez você tenha pensado nisso também, pensando que ele iria ou colocar a Clarice, que tem -4, ou o Daniel, que tem mais 3. Talvez esse tenha sido o teu raciocínio e a única visão que você tenha pensado. Mas você talvez não tenha pensado em outras. Acho que quando é dentro da competição, a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Faltou você pensar, e se ele colocar eu? O que eu vou fazer? Será que é a melhor escolha a Drica trocar de pontos com ele? Porque da mesma forma que talvez vocês não tenham pensado em colocar a Clarice, ela trocar de pontos com a Clarice, pensando que a Clarice tem -4, por que o Lucas teria essa visão? E é a partir disso que você poderia formar uma opinião também. De você pensar, poxa, se eu já tô falando pra Drica que talvez não seria legal colocar a Clarice, porque ela tem -4, seria mais interessante colocar alguém mais forte, e se o Lucas tivesse a mesma impressão? Se o Lucas tivesse a mesma visão de jogo, a Clarice não vai. E automaticamente vai um de nós. Porque querendo ou não, você é o articulador. Você é o cara que tá ali. Então, automaticamente, você também é uma peça importante do jogo. Então, você também é um alvo. E talvez você não tenha se colocado como alvo, você talvez não tenha pensado que o Lucas poderia ter te puxado. E o Lucas te puxou porque a gente sabe que o Lucas acabou caindo, mas a gente não sabia até então que o Lucas iria apenas com a decisão da Drica. Na verdade, vocês sabiam que o Lucas iria, porque ele iria trocar de pontos com a Drica, e a gente sabe que a pontuação, né? Vocês sabiam que a pontuação da Drica não seria alta, então o Lucas ele estaria nesse bórum e iria enfrentar o bórum quem ele puxasse. E talvez faltou esse entendimento. Mas eu acho que independentemente disso, eu acho que o Fessel ele consegue sair desse reality em 6º lugar, sendo que você merecia uma vaga nessa final, mas você sai em 6º lugar com esse aprendizado de que, às vezes, o menos é mais. E talvez quanto menos informações você teria, mais jogadas incríveis você teria feito. Porque você poderia ter jogado no ball temático 4 estações a Andrea, e ter comido o cu de todo mundo na próxima rodada. Porque o poder da Andrea que você tem nas mãos, ela transforma o próximo episódio num ball também. Mas só que você tem a Kim nas mãos. Então você poderia ter jogado a Andrea no ball, você poderia ter comido o rabo de todo mundo ali, porque você teria sido o winner naquele episódio. E no próximo, que também seria mais um ball, você ia comer o cu de todo mundo. Porque o que acontece? Nem todo mundo ia ter cartas para um novo ball. Porque com certeza a grande maioria, ou a maioria, apostou a melhor carta que tinha no ball temático 4 estações. Ninguém nunca imaginou que o próximo episódio também seria um outro ball. Aí as pessoas vão falar, puta que pariu, mano, como é que eu vou jogar outra carta com ball, sendo que eu já não tenho mais, porque a melhor carta de ball eu já joguei, e agora o que eu vou fazer? Só que você tinha aqui nas mãos, que era uma outra carta muito boa no ball. Então você com certeza iria ganhar o win, você ia ganhar o win 2 vezes seguido, ia ter maior pontuação e talvez hoje você teria até ultrapassado o Matheus Amorim no primeiro lugar da competição. Só que o que acontece? As informações alheias te impediram de ter essa visão de jogo. Eu acho que o fato de você
Eu acho que talvez o que tenha te faltado é ter se camuflado com essa dinâmica. A gente está tão acostumado com dinâmica de votação, de Survivor, de outros tipos de dinâmica, que a gente precisa de aliados, que a gente precisa descobrir as informações dos outros. Quem vai votar em quem, principalmente no Ou Melhor, que você também participou. Então, quanto mais aliados nesse tipo de reality, desse tipo de dinâmica, é essencial. Só que essa dinâmica, eu não preciso ter aliados. Porque a dinâmica e a minha estratégia como jogador são as cartas que eu tenho e os momentos exatos que eu preciso usar essas cartas. Eu não preciso de ninguém para me chegar na final. Eu só preciso das minhas cartas. Porque vocês, hoje, tirando o Matheus Amorim, que está em primeiro lugar, mas tirando você, tirando o Drica e tirando o Daniel, nenhum de vocês três nesse momento tem pontuação suficiente para brigar pelo título. Isso significa o quê? Que mesmo os três jogando juntos, de mão dada, até agora, não foi o suficiente para colocar vocês nas primeiras colocações. Você entende isso? Então não foi o suficiente. Então significa que jogar sozinho é o melhor caminho, é a melhor dinâmica e é a melhor estratégia. E, gente, eu falei isso pra vocês. Gente, eu tô falando isso pra vocês desde o começo. Mas o Douglas é maluco. O Douglas não tá dizendo certo. O Douglas não é isso. Eu vou continuar jogando esse jogo. E agora? O que aconteceu? Você foi eliminado. Que é um grande jogador. Só que eu acho que você não soube se adaptar à dinâmica. Você tá tão acostumado com essa dinâmica de ter que jogar junto, jogar junto, jogar junto. Tem informação, tem informação, tem informação. Jogar junto, tem informação, tem informação. E no final das contas, não te agregou e não te ajudou em nada. Porque nesses últimos episódios, você só se afundou em pontuação. Com as escolhas que você fez. E por que você fez as escolhas que você fez? Porque você sabia do poder dos outros. É uma pena, eu não queria que isso acontecesse. Eu espero muito que você volte no All Stars. E eu espero muito que agora você tenha entendido a dinâmica, que você tenha entendido que você é autossuficiente dentro dessa competição, que você não precisa de informação externa de ninguém para conseguir chegar na grande final e para brigar pelo título. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu não queria a tua eliminação, talvez seja por isso que eu tô falando isso, que eu tô tão puto com isso, porque realmente eu acho que você não merecia sair nesse momento. Só que eu acho que é uma junção de tudo que já aconteceu. Mas eu sou muito, muito grato e você é um ser humano incrível, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior carinho, respeito, admiração. Eu quero muito que você volte no All Stars. Muito obrigado por ter brilhado tanto nesse reality. Eu acho que você foi uma peça fundamental nesse jogo e é uma grande pena ver você sair, mas faz parte do processo, não tem o que fazer, a gente não tem controle sobre o jogo, mas eu tô muito, muito grato pela tua participação, muito obrigado e até o All Stars. Com certeza você vai voltar no All Stars, nem que seja amarrado. Obrigado. Beijo. E obrigado a vocês que continuam. Eu prometi que ia ter uma grande virada e a gente teve uma grande virada. E é isso, agora a gente segue no top 5, próximo desafio, e falta só mais uma eliminação para a gente descobrir os 4 grandes finalistas dessa temporada. Beijo, obrigado e até. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada
afiada, vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.